E no português nosso de cada dia, Prof. J aqui para nós realizarmos uma imersão no português da banca Nosso Rumo, responsável por diversos certames no Brasil e que pode muito bem ser a banca contratada para realizar o seu concurso. Vem para a tela aqui comigo para a gente resolver essas provas, as quais, inclusive, família, são exclusivas. É isso mesmo. Essa banca não costuma disponibilizar as provas anteriores. Então, valorize cada questão desse material que você verá aqui. Tá certo? Vamos lá, então. Nós temos aqui um processo seletivo realizado para professor de educação básica. E a questão de número 1 diz assim: assinale a alternativa correta a respeito do texto acima. Se você passar os olhos comigo aqui nessas alternativas, você vai perceber que a banca ela está criando a primeira questão com base num conteúdo ancorado nas tipologias textuais. Anota comigo aí no seu caderno, porque aqui eu já estou te entregando o perfil dessa banca, tá bom? Às vezes, os gêneros textuais e também o foco narrativo. Vale lembrar, família, que as tipologias, elas são, vamos colocar aqui, 1, 2, 3 e 4. Repita assim comigo, na dedinho. Assim você não esquece nunca mais. Olha só, na de in. Vai lá, é com você. Na de in. J, o que significa isso? Tipologia narrativa, tipologia descritiva, tipologia dissertativa, que pode ser argumentativa ou expositiva, tá? E tipologia injuntiva. Muito bem. Narrativa, predominância de verbos no passado. Descritiva, predominância de adjetivos, né, para caracterizar personagens, objetos, situações, etc. Tipologia dissertativa argumentativa, né, um texto em prosa com argumentos em defesa de um ponto de vista, de uma tese. Já a dissertação expositiva, um texto mais objetivo, falando de pesquisas científicas, falando de algum fato histórico, enfim, sem pegada poética e sem também a argumentação e defesa de ponto de vista. Tipologia injuntiva, texto cujo objetivo é dar instruções. Então lembre-se de injuntiva, instruções. Beleza? Muito bem. Essas são as tipologias. Essas tipologias, família, vão dar origem a diversos gêneros textuais. Aí aqui são muitos. Né? Você tem, por exemplo, falando ali do texto injuntivo, você tem manual, você tem receita de bolo, né? Você tem adesivo de instruções, enfim. Tá? Falando, por exemplo, da dissertação, você tem artigo de opinião, você tem crônica argumentativa e uma série de outros gêneros aí, tá bom? E finalmente, pessoal, falando aqui de foco narrativo, a gente pode pensar um pouco nos narradores, tá? Você tem lá o narrador, você tem lá o narrador personagem, né? Você tem um narrador observador, você tem um narrador onisciente. Enfim, nós temos aqui diversos detalhes. Como o meu objetivo é começar a construir o perfil da banca contigo, né? E você conseguir estudar o português focado no perfil da banca, no raio-x da banca, a gente vai lembrando de cada tópico aqui ao longo da prova, tá bom? Então, olha lá. Letra A. O narrador do texto é de terceira pessoa e observador. Vamos dar um bisu, família, aqui no primeiro parágrafo que diz, esta é a história. Já começa por aqui, história. Poxa, tudo que é uma história com é algo ligado à ficção, certo? Ou seja, isso aqui não se trata de um fato, porque história com H
tem a ver com fatos. História sem H, ou seja, com E, tem a ver com ficção. Veja, esta é a história. Ia um menino com os tios passar dias no lugar onde se construía a grande cidade. Era uma viagem inventada no feliz. Olha só, pessoal, a coisa começa, além de ser fictícia, caminhar também para um aspecto poético. Olha só. Para ele, para o menino, produzia-se em caso de sonho. A mãe e o pai vinham trazê-lo ao aeroporto. A tia e o tio tomavam conta dele justinhamente. Inclusive aqui, ó, a criação de um neologismo, né? Ó, justinamente. Sorria-se, saudava-se, todos se ouviam e falavam. O avião era da companhia especial de 4 lugares. Respondiam-lhe a todas as perguntas, até o piloto conversou com ele. O voo ia ser pouco mais de 2 horas. O menino fremia no acorsou, alegre de se rir para si, confortávelzinho, com um jeito de folha a cair. Olha o aspecto poético nesse texto. Veja que é uma prosa, não é um poema, certo? Mas é uma prosa poética. E aí continua, a vida podia às vezes raiar numa verdade extraordinária. Mesmo o afivelarem-lhe o cinto de segurança virava forte afago de proteção e logo novo senso de esperança. Ao não sabido, ao mais. Assim um crescer e desconter-se, certo como o ato de respirar, o de fugir para o espaço em branco. O menino. Veja, nós temos aqui o primeiro parágrafo e você já percebe que a tipologia ela é mais narrativa, né? A presença ali de verbos no passado, certo? E há também aqui, pessoal, veja, um narrador que parece conhecer tudo o que está acontecendo. Então, ele não é um narrador apenas observador. E ele também não é um narrador, como nós colocamos aqui, ó, não é um narrador observador apenas, né? Ó, e não é um narrador personagem que participa. Ele está mais aqui para um narrador, ó, onisciente, certo? Onisciente. Anota isso aí, ó. Então a letra A fala assim, o narrador do texto é de terceira pessoa e observador. Aqui ele cai, família, ó. Observador não, ele é onisciente, ele sabe tudo. Letra B, o trecho retirado do conto apresenta um tipo de texto expositivo. Não. Para ele ser um texto expositivo, ele precisa ser dissertativo. Então, o texto dissertativo expositivo, ele se constrói mais, como nós falamos agora há pouco, né, em algo, em um fato, em uma pesquisa, por usar uma linguagem real, uma linguagem objetiva e sem espaço ali para persuasão, para defesa de um ponto de vista, etc. Agora, vale uma ressalva, tá? Um texto, pessoal, ele pode ser predominantemente do tipo narrativo, ou do tipo descritivo, ou do tipo dissertativo, ou do tipo injuntivo, mas ele possui mudanças em determinados parágrafos, em determinados trechos, tá bom? Então, veja, ele vai ser predominantemente alguma coisa, mas não quer dizer que em algum momento ele não mude a tipologia, tá bom? Guarde isso porque é importante. Letra C, ó. O narrador explora o ritmo, aliterações. O que são aliterações, né? É a repetição de consoantes, a repetição de vogais, aliterações e assonâncias. Ou seja, são recursos linguísticos para tornar o texto mais poético, como nós falamos agora há pouco. Metáforas, com certeza, e imagens para criar uma prosa. Jota, o que é uma prosa? É um texto corrido, certo? Mais poética, ficando no limite entre a poesia e a prosa. A letra C me parece boa, pessoal. Agora vamos a D. Ó. O narrador do texto é de primeira pessoa? De primeira pessoa, não. E personagem? Também não. Pelo menos até aqui ele não se mostrou personagem, certo? Letra E. No primeiro parágrafo, ó, a palavra história indica que o narrador conta uma história real. Não, uma história fictícia, tá vendo? Ó? Então, se você for por eliminação, sobra apenas a letra C. Ou seja, o que eu quero te mostrar aqui, apesar de a banca, nosso rumo,
ela trabalhar bem o conteúdo, olha só, porque ela explorou aqui não só a tipologia. A maioria das bancas, né, ficam apenas nas tipologias. Ela foi também para o foco narrativo, então você precisa estudar esses dois elementos, inclusive o nosso curso. Ele será um curso justamente para te preparar para tudo isso, tá bom? E aí veja, é uma banca que trabalhou bem o conteúdo, diversificou, trazendo tipologia e foco narrativo, mas que também foi uma mãe no sentido de deixar muito claro o gabarito, tá bom? Vamos ver se ela vai se comportar assim ao longo das questões. Então, questão de número 1, família, foi. Questão de número 2, leia o trecho retirado do texto. Olha só. E as coisas vinham docemente de repente, seguindo a harmonia prévia, benfazeja, em movimentos concordantes, as satisfações antes da consciência das necessidades. Isso aqui provavelmente estará aqui, ó, no segundo parágrafo, o qual nós não lemos. É correto afirmar, olha aí, ó, faz uma leitura ativa comigo, vai marcando, ó, que a palavra destacada no fragmento acima significa, ou seja, a palavra benfazeja. O que ocorre? Aqui, a banca Nosso Rumo, ela já se mostrou um pouco mais desafiadora. E eu sempre digo isso no nosso curso. Olha só, essas questões, família, de sinonímia, porque veja que fala assim, ó, é correto afirmar que a palavra significa. Perdão, essas questões de sinonímia não. Essas questões de significação das palavras, ó, elas são ou as questões mais fáceis da nossa vida ou as questões mais difíceis. Por quê? Porque como a língua portuguesa ela é rica em vocabulário, mais de 300 mil palavras, a banca pode escolher uma palavra que você conhece, ou uma palavra que você consegue entender no contexto, ou ela pode escolher uma palavra aqui como benfazeja, que nós nunca utilizamos na vida ou nunca vimos aplicada, a não ser na prova. Tá bom? Então aqui é o seguinte, o gabarito é a letra C, ó. Mas só saberia se você já tivesse passado os olhos nessa palavra em algum texto, em algum dicionário, enfim. Olha o contexto, ó. E as coisas vinham docemente de repente, seguindo a harmonia prévia, harmonia benfazeja, ou seja, harmonia prévia, harmonia favorável em movimentos concordantes. Então aqui não tem segredo, família. Ou você conhece ou você não conhece. Esse é um conteúdo de significação das palavras. Inclusive, dá uma olhada no nosso material aqui, ó, de português, para você dominar esses conteúdos. Ó. Acentuação, depois nós temos aqui, ó, hifenização, depois nós temos aqui, ó, ortografia, e aí a gente entra em semântica ou significação. Olha só isso. Expressões sinônimas, expressões antônimas, palavras homônimas, perdão, palavras parônimas. E, além disso, palavras que a gente nunca viu na vida, muitas vezes, e cuja ortografia é desafiadora. Olha só, palavras com H, palavras sem H, palavras com E, I, O, U, palavras com G, com J e assim vai. Tudo marcadinho, tudo explicadinho em detalhes para nós. Tá bom? Muito bem. Continuando, questão de número 3. Diz assim: a tia e o tio tomavam conta dele justinhamente. Olha isso. Assinale a alternativa que apresenta o nome da figura de linguagem utilizada no termo destacado. E aí a banca nos dá opções. Ó. Metáfora. Família, metáfora é o uso de uma palavra, coloca assim, ó, fora do seu contexto, tá, ó, fora do seu contexto objetivo. Ou seja, se eu pego, por exemplo, tem um trecho bíblico em que Jesus fala assim, ó, eu sou o pão vivo. É óbvio que a palavra pão aqui não significa alimento para o corpo. Nesse caso, ele quer dizer que ele é o alimento para as nossas almas, ele é o alimento para o nosso espírito. Então, a palavra pão aqui ela foi utilizada de modo metafórico, ou seja, fora do seu sentido objetivo. Tá bom? Isso é uma metáfora. Jota, o que é a metonímia? A metonímia, pessoal, é um recurso linguístico que tem uma relação entre a parte e o todo. Por exemplo, você fala assim, ó, eu vou beber no Stanley.
Olha o copinho aqui, ó. Vou beber no Stanley. Na verdade, você vai beber no copo, entende? Mas você fala, vou beber no Stanley, ou seja, é a parte pelo todo, é o conteúdo pelo contenido ou pelo continente, tá? Às vezes você pega um livro e fala assim, eu estou lendo Machado de Assis. Não, você está lendo um livro cujo autor é o Machadão. Percebe? Isso é metonímia. Paradoxo. Paradoxo, pessoal, é aquilo que não faz muito sentido. É o nosso grande exemplo paradoxal é aquele trecho que diz: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Percebe? Paradoxo, ele é algo que não faz muito sentido. Agora, cuidado para você não confundir o paradoxo com a antítese, tá? Porque antíteses são contrários. Paradoxo é algo que vai além dos contrários. Depois nós temos aqui o neologismo, o gabarito. Por que neologismo? Porque o autor cria, né, uma palavra. A tia e o tio tomavam conta dele justinhamente. Poxa, o que eu quero dizer com isso? Então ele cria um termo para tornar a coisa mais poética. Prosopopeia. Prosopopeia é a personificação. Quando você dá características humanas a seres não humanos, tá bom? Inclusive, pessoal, há muitas figuras de linguagem na língua portuguesa. E o nosso curso completo dá conta de todas elas para que você domine o português cobrado pela banca, tá bom? Aqui a gente vai resolvendo as questões de prova um pouquinho mais de objetividade, mas adquirindo o nosso curso, fazendo parte da família de aprovados, você recebe o curso focado no perfil da banca e você recebe o acesso ao português da família, que é o nosso curso teórico completo. Muito bem. Questão de número 4. Assinale a alternativa que apresenta a classe gramatical correta da palavra justinhamente destacada no texto. Aqui, pessoal, macete, método, técnica. Olha só, justinamente termina em mente. Todas as palavras que terminam em mente normalmente são advérbios, tá bom? Não dá para dizer todas, porque você pega, por exemplo, semente. Semente não é um advérbio, né, família? Semente é um substantivo. Mas justinamente é de modo justo. Carinhosamente é de modo carinhoso, ou seja, advérbio de modo, tá bom? Gabarito aqui, portanto, letra B. Ou seja, veja que até agora a banca cobrou tipologia, gênero e foco narrativo. Anota aí no seu material. Na sequência, ela cobra significação. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui no nosso esquemão. Deixa eu apagar isso aqui. Você pode voltar depois e tirar um print, tá bom? Deixa eu fazer assim, para ficar bonito. Significação. Depois, ela cobra figuras de linguagem. Figuras de linguagem. E na sequência, ela vem com classes gramaticais. Para ser mais específico, na identificação das classes gramaticais. Olha que legal. Aqui a gente está desenhando o perfil da banca Nosso Rumo. Beleza? Vou juntar um pouquinho mais para ficar bem bonito. Porque nós faremos diversas provas desta mesma banca ao longo dessa imersão e ao final a gente vai conseguir ter uma noção do que ela mais cobra, do que ela menos cobra e de como ela cobra determinado conteúdo. Muito bem. Seguindo aqui, ó, questão de número 5. Assinale a alternativa incorreta quanto à colocação pronominal. Família, só a título de memória, de lembrete, colocação pronominal é a colocação que a gente faz do pronome oblíquo átono. Jota, o que é isso mesmo? Olha só, nós temos os POAs, pronomes oblíquos átonos na língua portuguesa. Quais são? Você que já é membro da família tem que saber, hein? Me, te, se, nos, vos. Depois, a, lhe e o. Ou os plurais, né? As, lhes, os. Como que eu decoro isso aqui mesmo, família? Conta aqui embaixo. Se você assistiu a nossa aula teórica, se você já chegou nessa parte lá no português completo,
tá bom? Ou na jornada do português. Me conta aí, como que se decora isso aqui? Os nossos vós são vam. Vou deixar para ti, hein? Então veja, esses pronomes, eles têm uma característica. Eles sempre serão ligados a verbo, tá bom? Eles são complementos verbais. E aí você pode ligá-los tanto à esquerda do verbo, quanto à direita do verbo, como no meio do verbo. E aí o nome dessa colocação é o quê? Próclise, se você colocá-lo antes do verbo, por exemplo, te amo. Ênclise, se você colocá-lo após o verbo, né? Por exemplo, comprei uma camisa, comprei-a, tá bom? E a mesóclise, se você colocá-lo no meio do verbo, por exemplo, o salmista, né? Louvar-te-ei, ó Deus da minha vida. Inclusive, convide o Espírito Santo para estudar contigo, porque eu costumo dizer isso aqui no nosso curso, família. O nosso Pai Celeste, o nosso Deus, é o mais interessado na nossa aprovação. Ele é o mais interessado no melhoramento da nossa qualidade de vida. Então, tudo que você fizer, faça para o Senhor e faça na companhia dele, e você terá sucesso, porque ele vai direcionando os nossos passos para as provas certas, para os lugares certos, abrindo as portas que são necessárias para que nós sigamos e fechando aquelas também que são desnecessárias e que podem nos levar para um caminho ruim, tá bom? Então vamos lá, com a ajuda de Deus nós vamos dominar o português a nosso rumo. Olha só, voltando lá então. É para a gente marcar, pessoal, tá bem grande aqui, ó, a incorreta. Letra A diz assim, ó, ontem ligaram-me pedindo ajuda. O que acontece, ó, a palavra ontem, ela é o que nós chamamos de palavra atrativa na língua portuguesa. E o que ela faz? Olha só o termo, palavra atrativa. Ela atrai esse rapaz aqui, ó. Ela atrai o pronome oblíquo átono para mais perto dela. Então anote o seguinte, ó. Nós usaremos a próclise. Próclise, que é o pronome átono antes do verbo, sempre que houver palavra atrativa. E quais são as palavras atrativas na língua portuguesa? Em resumo, o nariz. Anota aí, só que é um nariz com S. Palavras negativas, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos e conjunções subordinativas, certo? Então venha só comigo, ó. Ontem, família, é um advérbio. Advérbio atrativo. Então o correto é ontem ligaram-me. Não, ontem me ligaram. Gabarito, ó. Se esse aqui tá errado, e é para nós marcarmos a incorreta, tá aí. Letra B fala assim, ó, quando te avisaram. Olha só, aqui nós temos um quando. Quando, pessoal, é uma conjunção subordinativa temporal. Ela tá bem aqui, ó. Olha só. Conjunções subordinativas. Também é uma palavra atrativa. Então, quando te avisaram. Certinho o pronome aqui, ó, proclítico ao verbo, ou seja, antes dele. Gostaria de te visitar, perdão, gostaria de visitar-te, letra C. Repare comigo aqui, ó, que nós temos um verbo no futuro, ó, visitar. E a preposição é diferente de a. O que a língua portuguesa diz? Quando nós temos verbo no futuro, ou verbo no futuro, me perdoa, família, verbo no infinitivo, tá bom? Deleta aí verbo no futuro e acrescenta verbo no infinitivo. Quando nós temos o verbo no infinitivo, uma preposição que o antecede diferente de a, nós podemos fazer uma colocação facultativa. Então aqui eu poderia falar assim, ó, gostaram de te visitar ou gostaram de visitar-te. Isso aqui está correto. Letra D, dirija-se à sala. Veja que nós começamos aqui a frase com um verbo. E esse verbo é um verbo no imperativo. O que a regra recomenda? Primeiro, que não se comece frase com pronome oblíquo. Então não dá para falar assim, ó, se dirija à sala. Tá bom? Pelo menos no concurso não. No dia a dia a gente acaba até falando, né? E aí, além de eu não poder começar uma frase com o pronome oblíquo átono, a ênclise aqui ela se torna obrigatória também porque nós temos um verbo no imperativo, ou seja, que denota pedido ou ordem. Ei, dirija-se à sala 3. Tá bom? Então isso aqui está certinho, enclítico ao verbo. E letra E, nunca nos obrigaram. Olha só, nós temos aqui a palavra nunca, que é uma palavra negativa, que obriga a próclise. E a próclise está aqui certinha, nunca nos obrigaram.
Pegou a visão? Vamos lá. Questão de número 6. Às vezes se pergunta, professor, como que eu vou dominar tudo isso? Olha só, você sabe que tem um link aqui embaixo, se você ainda não faz parte da família, tá bom? E se você está aqui me assistindo pela plataforma, é porque você já faz parte da família de aprovados, você já é um membro da nossa comunidade, tá bom? E precisa acessar o Português da Família, que é o nosso curso teórico completo, ou a Jornada do Português, ó, que tem justamente esse material aqui, ó, a Jornada do Português, em que a gente passa por cada um dos tópicos mais cobrados dos concursos, ó. Por aí vai, família. Aqui nós estamos falando de mais de 60 slides com o português todo esquematizado, resumido e gravado em vídeo para ti, tá bom? Para você fazer uma jornada relâmpago para te preparar para qualquer prova, tá bom? Então, sempre que você adquire o nosso treinamento para as bancas, treinamento focado no perfil das bancas, ou seja, né, a imersão, você automaticamente recebe o acesso ao português teórico completo, que é o português da família, e a jornada. Bom, volte aqui comigo, portanto, para nós resolvermos a questão de número 6. Diz assim, analise a oração abaixo. João tem olhos azul celeste. Muito bem. Assinale a alternativa correta, olha só, em relação ao processo de formação de palavras ocorrido no termo destacado. Meus queridos, quando a gente fala de processo de formação, primeira coisa que você precisa observar, se existe uma palavra só no jogo ou se existem duas ou mais. Quando você vê ali, ó, azul celeste, você já percebeu que tem duas palavras, certo? Quando há uma palavra só, a formação ela tem a ver com a derivação. Derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parassintética, derivação regressiva e derivação imprópria, tá? Quando há uma palavra só. Ou seja, aqui eu já posso eliminar, ó, a letra B, derivação regressiva. Por que eu sei que não é uma derivação regressiva? Porque nem é uma derivação. Beleza? A derivação regressiva ela vai trabalhar com uma palavra só, assim como todas as derivações. Por exemplo, você pega o verbo aplaudir e transforma em o aplauso. Isso é uma derivação regressiva. É regredir a palavra de verbo para substantivo. Tá bom? Muito bem. Agora, quando nós temos duas palavras no jogo, aí vem a composição. E a composição trabalha com 2 exemplos, enquanto a derivação trabalha com 6. Você tem a composição por aglutinação e a composição por justaposição. Diferença, Jota? Já vamos anotar aqui, né, pessoal? Já vamos anotar aqui, ó. Nós temos aqui a colocação pronominal que acabamos de fazer. E agora, nós estamos resolvendo aqui processo de formação das palavras. Muito bem. Então, olha só. Se você junta duas palavras, como é o caso aqui, ó, azul celeste, e nenhuma delas perde letra, isso é uma composição justa, ou seja, ao nós juntarmos o azul com o celeste, essa junção foi justa com as duas palavras. Nenhuma perdeu uma letra. Diferentemente de embora, por exemplo, embora é em boa hora. Você perde o A de boa e você perde o H de hora, né? Ó, embora, juntou tudo. Então, quando você junta duas ou três palavras e uma delas ou mais perde letra, a composição é por aglutinação. Você junta perdendo alguma coisa. Agora, quando você junta duas, né? Passa tempo, ó, juntou duas, não perdeu nada, a composição é por justaposição e por isso o gabarito está aqui, ó, letra D. Tá bom? Nesse caso aqui, ó, dá para cortar a aglutinação. Corta-se também a letra E porque não é derivação. E o hibridismo, professor? O hibridismo, família, é quando você junta termos de origens diferentes, né? Por exemplo, televisão, que é a televisão. Você está juntando aqui palavra de origem grega e palavra de origem latina.
É raro as bancas cobrarem atualmente o hibridismo, mas aparece. Inclusive, ó, a Nosso Rumo colocou aqui na alternativa, tá bom? Fique de olho, depois dê uma papirada. E esse tipo de conteúdo nós temos no Português da Família, nós temos na Jornada da Língua Portuguesa e, é claro, nós temos aqui ó, Resolvendo as Provas, tá bom? Muito bem. Questão de número 7 diz assim: Susana não sabe se chegará a tempo. Assinale a alternativa que apresenta a classificação sintática correta da oração destacada. Veja se você percebe o mesmo que eu. A Nosso Rumo, ela vai aumentando o nível de cobrança. Dá uma olhada aqui, ó. Ela veio lá tranquila, né, com tipologia, mas assim, relativamente tranquila, porque você tem que saber tipologia, você tem que saber aqui foco narrativo, que não é tão comum as bancas de concurso cobrarem. Aí ela caiu numa significação ou muito provável ou muito impossível, né, que a palavra lá é benfazejo, que foi. Depois figuras de linguagem, depois colocação pronominal e depois formação das palavras. Ou seja, ela é uma banca bem conteudista e vai aumentando o nível até que ela chega, né, no conteúdo mais difícil da língua portuguesa para a maioria dos concurseiros, que é o quê? Período composto. Como assim, professor? Ora, as orações subordinadas e coordenadas. Aqui dá para resolver fácil. O que você vai fazer? Ó? Susana não sabe se chegará a tempo. O se, ele tem algumas classificações na língua portuguesa. Normalmente a banca explora duas. É o se, ó, conjunção condicional, ou o se, conjunção integrante. Isso por um lado. Por outro, pessoal, nós temos mais duas classificações também exploradas em provas de concurso público. É o se, pronome apassivador, e é o se, IIS. Por enquanto, nós vamos ficar aqui, ó, na conjunção integrante e na conjunção condicional. Para ser conjunção condicional, você tenta trocar por caso. É um método muito simples. Se der certo, é uma conjunção condicional. Então, veja, Susana não sabe caso chegará a tempo. Ficou estranho, não funcionou. Agora, você vai tentar um outro teste. Ah, então, aqui em cima você pode colocar caso. Agora, nós vamos colocar aqui, ó, isso. Mas cuidado, você vai trocar o se e tudo que está depois por isso. Olha lá, ó. Susana não sabe se chegará a tempo. Susana não sabe isso. Isso o quê? Se chegará a tempo. Agora, olha que legal o que nós temos aqui, família. Se você troca por caso e funciona, você está diante ó, de uma oração subordinada, adverbial, condicional. É só ler ao contrário. Olha que legal. Ó. Oração subordinada, adverbial, condicional. Agora, quando a gente troca por isso, nós estamos diante de uma oração subordinada, substantiva introduzida, ó, o izinho aqui ó, de introduzida por uma conjunção integrante. Então, o primeiro caminho já foi dado. Ó. A oração é coordenada? Não. Pode cortar a letra A. A letra B, a oração é subordinada? É. Substantiva? É. Letra C, a oração é subordinada substantiva? Sim. Letra D, a oração é subordinada substantiva? Sim. Letra E, a oração é subordinada adverbial? Não. Olha lá, a condicional, inclusive, que nós mencionamos. Então, a gente já sabe que ela é substantiva. Eliminamos A e E, sobraram B, C e D. O que você faz agora para descobrir ó, se ela é objetiva indireta, se ela é subjetiva ou se ela é objetiva direta? Você volta para lá e pega o verbo que está antes da conjunção. Olha aqui, ó, o verbo é saber. Susana não sabe. Veja, quem não sabe? Susana. Eu já tenho sujeito aqui na oração principal, ó, sujeito. Depois eu tenho o verbo saber. Quem não sabe, família, não sabe algo. Ou seja, esse verbo é transitivo direto. Ó. O que nós temos aqui à frente dele ó, é o seu objeto direto. Se isso aqui é um objeto direto, então você pode chamar essa oração de objetiva direta. Gabarito, letra D. Tá bom? Agora é óbvio que esse conteúdo, como eu falei, ó, ele já é um conteúdo avançado. Você precisa ter um caminho para chegar dominando o período composto. Tem que dominar as classes gramaticais. Depois tem que dominar os termos da oração.
principalmente sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, predicativo do sujeito. Porque dominando esses 6 termos da oração, existem outros, mas dominando esses 6, você passa a dominar muito bem as orações subordinadas e substantivas. Tá bom? Muito bem. Agora vai um método para você resolver rápido isso aqui, ó. Sempre que você conseguir trocar o se e tudo que está depois, ou o que e tudo que está depois por isso, ela já é uma oração subordinada substantiva. Aí o que você faz? Você pega o verbo que está antes, ó, como nós fizemos aqui, ó. Você pega o verbo que está antes e olha se ele tem sujeito. Se ele tiver sujeito, família, como tem ali, ó, Suzana, então a oração subordinada substantiva será ou o objeto direto ou o objeto indireto, em 99% dos casos. Professor, e aí como que eu diferencio direto de indireto? Ora, o direto não tem preposição e o indireto haverá preposição, beleza? Antes do se ou antes do que. Vai ser um de, se, de que, para se, para que, com se, tá bom? Tem que ter a preposição antes ali. Questão de número 8, vamos lá. A respeito dos tempos e modos verbais que aparecem na tirinha, assinale a alternativa correta. Olha aí, ó, a banca veio cobrando agora tempos e modos verbais. Vamos colocar aqui no nosso esquemão. Tempos e modos verbais. Inclusive, pessoal, vale lembrar que nós estamos aqui, ó, na primeira resolução da nossa imersão no português, da nosso rumo. Nós resolveremos aqui diversas provas, totalizando aí mais de 100 questões dessa banca. Porque você sabe que o nosso trabalho aqui, ele é focado no perfil das bancas. E é por isso que eu te convido mais uma vez a permanecer como membro da família de aprovados. E você que ainda não é inscrito, né, inscreva-se nos nossos cursos, nos nossos treinamentos, porque vale muito a pena. Porque aqui nós vamos te preparar de maneira exclusiva e focada no perfil da banca. Você vai sair com um português muito embasado para enfrentar qualquer banca. E além desse português teórico muito embasado, você vai sair treinado para a banca que você de fato enfrentará. Se for a Nosso Rumo, ok. Se for a FAPEC, temos também. Se for a FGV, opa, vem para cima com a gente. Se for a FCC, vamos forte, vamos focado. E é assim, família. Material, videoaula, PDF e treinamento focados no perfil das bancas examinadoras. E aí, como eu te falei, professor, eu estou meio perdido, eu estou meio confuso, eu estou meio preocupado porque eu não domino tudo isso aqui. Calma, é só a primeira prova. A gente vai explorando cada tópico contigo e te indicando, ó, pega a aula tal do português da família, pega a aula tal da jornada do português. E assim, você constrói essa base, beleza? Olha só, letra A fala assim, ó, no primeiro quadrinho há um verbo no infinitivo. Meus queridos, verbo no infinitivo é aquele verbo terminado em ar, ou er, ou ir. Beleza? Vamos lá no primeiro quadrinho, ó. 1 centavo pelos seus pensamentos. Aqui nem tem verbo. Letra A, tá fora. Letra B. No segundo quadrinho, o verbo ir está conjugado no pretérito imperfeito do sub. Já vou te dar uma dica. Ó. Quer dominar o pretérito imperfeito do subjuntivo? Decore isso aqui, ó. Todo verbo flexionado no pretérito imperfeito subjuntivo tem que ter SSE. Estudar, estudasse. Cantar, cantasse. Partir, partisse. Beber, bebesse. Não é bebisse não, né? Bebesse. Tá bom? Aí, ó, quando você dá uma olhada no segundo quadrinho, fala assim, ó, Garfield, eu estava pensando, se nossas orelhas fossem, olha aí, ó, fossem nos sovacos, o que que nós temos aqui, família? Nós temos o SSE. Ó. Beleza, nós temos o SSE, porém, qual é o verbo aqui, ó? É o verbo ir? Não. É o verbo ser. É, se nossas orelhas fossem. Tá bom? Então, o problema aqui, pessoal, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Beleza? Não é verbo ir, é verbo ser. Mas ele está flexionado no pretérito imperfeito subjuntivo.
Letra C. No terceiro quadrinho, o verbo ter está conjugado ó, no futuro do subjuntivo. Quer dominar o futuro do subjuntivo? Pega a visão aqui comigo. Ó. Tem que ter R. Olha só. Verbo estudar. Quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar. Ó o R, 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 R. Quando nós estudarmos, você não estranha não, né? Esse aqui é o meu sotaque, eu sou sul-mato-grossense. Muitos de vocês também são. Mas caso haja alguém nos acompanhando aqui que não é isso aí, ó, estudarmos. Eu até brinco, família, que o futuro do subjuntivo é o modo que o sul-mato-grossense mais gosta, né? Além do tereré, é o futuro do subjuntivo. Ó, quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar, quando nós estudarmos, quando vós estudardes, e quando eles estudarem, tá bom? Tem que ter R em todos, beleza? Aí vamos lá, o terceiro quadrinho. Teríamos, primeiro aqui, ó, verbo ter, teríamos. Quando você perceber no verbo esse iria, anota aí, ó, iria, pessoal, é futuro do pretérito. Futuro do pretérito do modo indicativo. Tudo que tem iria, olha lá, estudaria, beberia, partiria, teria, teríamos, é futuro do pretérito indicativo. Então aqui não bateu. Olha lá, ó, teríamos que levantar nossos braços para ouvir as pessoas falarem. Ó, para ouvir as pessoas falarem. Falarem é o futuro do sub, mas aqui ele está falando ó, do verbo ter. Aí o Garfield fala R$1 se você parar de pensar. Ou seja, não é o verbo ter, tá bom? Nesse caso ali é o verbo falar. Olha lá, quando as pessoas falarem. Quando eu falar, quando tu falares, quando ele falar, quando nós falarmos, quando vós falardes, quando as pessoas falarem. Tá bom? Então aqui, ok, ó. Isso aqui, ó, vamos colocar aqui, é futuro do subjuntivo. Tá? Mas aí a banca colocou o verbo ter. Letra D, no terceiro quadrinho, há somente um verbo no infinitivo. No terceiro quadrinho, ó, teríamos que levantar, aqui você viu que tem, ó, nossos braços para ouvir. Dois verbos no infinitivo. Dois verbos no infinitivo. Então, há somente um? Somente um não, temos dois. Letra E. No segundo quadrinho, o verbo estar está conjugado no presente do indicativo. Verbo estar, no segundo quadrinho, ó. Eu estava, olha só. Quem estava? Eu. Eu. Eu estava. Isso aqui... Isso, mas a banca fala aqui o quê? No presente do indicativo. Meus queridos, ó. Estava, quando o verbo ter vá, anota aí, ó. Se houver vá no verbo, isso aqui é pretérito imperfeito. Estou te entregando ouro aqui, ó. Você precisa decorar essas marcações. Pretérito imperfeito, ó. Estudar, estudava. Cantar, cantava. Estar, estava. E quando o verbo terminar em er ou ir, o vá vira ia. Beber, bebia. Partir, partia. Tá? Não vai confundir o ia com o iria. Bebia é uma coisa, beberia é outra. Partia é uma coisa, partiria é outra, tá bom? Então marca aí, ó, pretérito imperfeito do indicativo, beleza? Ou seja, a letra E também tá fora, ele não tá no presente do índice. Ele está no pretérito imperfeito do índice, ou seja, não há gabarito para 8, tá bom? A não ser que a gente troque aqui, ó, a letra C, por exemplo, a gente troque o ter por ser. Vamos ver, ó, no terceiro quadrinho. Não, deixa eu ver aqui, pessoal. Perdão. A não ser que a gente pegue a letra B aqui, por exemplo, né? Vamos dar uma dica aqui, ó, mais facinha de resolver, ó. Você pega o ir aqui e troca por, deixa eu ver que quadrinho, segundo quadrinho. Você troca por ser. Aí resolveu, ó. Aí resolveu. Mas por enquanto não tem gabarito. Essa aqui tá fora. Beleza? Foi a questão de número 8, banca aqui cobrando tempos e modos verbais. Ela deu uma vacilada. Questão de número 9, família. Vamos, ó. Em concordância com a norma padrão da língua portuguesa e o acordo ortográfico vigente, assinale a alternativa em que todas as palavras tenham sido acentuadas corretamente. Letra A. Reptil. Você sabia que existe réptil e existe reptil?
Só que reptil é uma pronúncia oxítona dessa palavra, e oxítona terminada em L não tem acento. Então isso aqui está errado. Raiz também está errado, família. Porque quando você tem um I formando hiato, acompanhado de outra letra que não seja S, a palavra também perde o acento, tá bom? Raízes tem acento, porque o I está sozinho, ó. Raízes, formando hiato. Agora, raiz não. Hindu, a mesma coisa, ó. Você tem esse U aqui, mas ele não está formando hiato. Você tem hindu, ela é uma oxítona terminada em U. Oxítona terminada em U não tem acento. E álbum tá certinho, ó. Por quê, professor? Álbum é uma paroxítona terminada em um. Letra B. Páginas, tá certinho, proparoxítona. Rúbrica, família, rúbrica não existe, tá? Ó, não existe, é rubrica, palavra paroxítona e sem acento. Menu. Menu é uma oxítona terminada em U, não tem acento. As oxítonas são acentuadas se terminarem em A, E, O, E, L e OI. Beleza? Geleia. Geleia tinha acento antes do novo acordo ortográfico. Passa a não ter mais. Beleza? Por quê, professor? Porque ela é uma paroxítona composta pelo ditongo aberto EI. E essas paroxítonas, além daquelas compostas pelo ditongo OI, não tem mais acento. Então, geleia, assembleia, ideia, jiboia, paranoia, não tem mais acento. Heróico, mais um exemplo aí ó, de paroxítona composta por ditongo aberto que não tem mais acento. Bíceps está certinho, paroxítona terminada em PS. Gratuito, família, não existe com acento, é gratuito. E órfão está certinha, paroxítona terminada em ão. Letra D, hífen, está certinha, paroxítona terminada em N. Tabu, oxítona terminada em U não tem acento. Ideia não tem mais acento, como nós já falamos. E papéis, papéis está certinho, é uma oxítona terminada em EI, seguido de S. Papéis. Gabarito, então, só pode ser a letra E. Imã, tá aqui, ó, paroxítona terminada em AN. Límpido, proparoxítona, todas têm acento. Júri, júri, paroxítona terminada em I. E tórax, paroxítona terminada em X. Quer dominar tudo isso, ó, você sabe onde está. Tá tudo aqui bonitinho para nós. Ó. Você pega aqui, por exemplo, a parte de acentuação gráfica no material ó, da jornada. Vamos pegar ele aqui, ó. Só para você ter um... Ó, que coisa linda, família. Onde você parte daqui, ó, monossílabos, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, hiatos, formados por I e U, acentos diferenciais, palavras especiais. Olha aqui, ó. Quer ver só? Olha aqui a palavra réptil e reptil. Ó. Tá bem aqui no nosso material, tá vendo? Coisa linda. Muito bem. Finalmente, questão de número 10, mas antes precisamos marcar aqui, ó. A banca veio cobrando a acentuação e cobrou muito bem. Explorou quase todas as regras ali, ó, entre as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, a acentuação gráfica veio. Veio legal. Vamos diminuir isso aqui agora para ficar bonito? Para a gente incluir mais alguma coisa. Tá, ó, tá aqui. Muito bem. Inclusive, você que ainda não está no nosso grupo exclusivo, procure o link aqui abaixo para que você faça parte do nosso grupo, tá bom? E receba também esses materiais. Questão de número 10, família. Leia a seguinte manchete de jornal. Jovem toma choque e morre ao usar celular enquanto carregava. Eu sempre falo isso, ó. Decore as conjunções. Por quê? Elas vão aparecer de 1 a 2 ou até 3 vezes numa prova. Apareceu na 7. Veja que aquele C ali é uma conjunção integrante. Agora apareceram aqui a conjunção e a conjunção enquanto. E a banca vai falar assim, ó, assinale a alternativa correta a respeito dos termos destacados. Letra A, o termo é uma conjunção coordenada aditiva e enquanto é uma conjunção subordinada adverbial temporal. Gente, a banca errou um pouquinho aqui na grafia, mas tudo bem. O correto seria dizer que o é uma conjunção coordenativa aditiva e enquanto é uma conjunção subordinativa adverbial.
ou subordinativa, temporal. Aí subordinativa adverbial temporal, aceitável. Tá certo, não tá errado não. Letra A. Porém, olha só, jovem toma choque e, consequentemente, morre. Então, esse E aqui, ó, ele tem duplo valor semântico. Ele é aditivo e é também, ó, conclusivo barra consequente. Expressa uma conclusão a consequência, né? Que nesse caso, mais consequência. Vamos ver as demais aqui para a gente não julgar errado. Vai que tem uma opção melhor. Letra B, ó, o termo é uma conjunção coordenativa, seria o certo, aditiva, beleza, e enquanto subordinada, melhor, subordinativa, adverbial proporcional, não é proporcional, é temporal. O termo é uma conjunção coordenativa adversativa, adversativa não tem como, e enquanto temporal, temporal. O é uma conjunção coordenada aditiva, sim, e o enquanto coordenada não tem como, explicativa muito menos. Letra E, o termo é uma conjunção coordenativa adversativa? Não. Enquanto a conjunção subordinativa adverbial condicional? Não, temporal. Então tá aí, família, a banca veio para fechar a conta e passar a régua, cobrando. Vou colocar aqui assim, ó, e depois eu diminuo, cobrando conjunções. Isso aqui tem que estudar demais, demais, tá? Ó. Conjunções. Vamos diminuir aqui para ficar bonito. Acho que assim deu. Vamos colocar aqui. Tá aí, meus queridos, ó. Banca nosso rumo explorando tipologia e foco narrativo, significação das palavras, figuras de linguagem, identificação de classes gramaticais, colocação pronominal, formação das palavras, período composto, tempos e modos verbais, acentuação e conjunções. Volto a dizer que esse é só o começo da nossa imersão ao português da banca nosso rumo. E nós resolveremos aqui mais de 100 questões acerca desta banca e de tantas outras que podem serem selecionadas, escolhidas, licitadas, para usar o termo mais correto, para realizar a sua prova, tá bom? Aquele beijão no seu coração, um forte abraço do Prof. J e que Deus abençoe seus estudos.